Depois de ficar 4 dias sem voz, que me impediu de gravar aqui o Honda HR-V Touring, chegou o dia finalmente de avaliá-lo aqui na sua versão topo de linha, que tem como destaque o motor 1.5 Turbo Flex. Faz muita diferença no desempenho e não tanto no consumo. Mas antes de falar sobre isso, tem alguns destaques que eu queria mostrar do carro. E o primeiro ponto é aqui a grade dianteira. Diferente da versão XL, que tem aqui filetes horizontais, aqui na versão Touring ela tem um estilo mais colmeia, com uma pegada meio 3D aqui que eu achei interessante, embora eu prefira os filetes horizontais. Outro ponto que chamou minha atenção, esse eu achei bastante interessante porque é no mínimo curioso, é a simulação de um monitoramento dos batimentos cardíacos de uma pessoa, mostrados aqui embaixo, nessa linha de acabamento na parte de baixo da grade. Tudo isso para mostrar que o coração bate mais forte quando o motor turbo acelera, referente aqui aos 177 cavalos de potência dessa versão. E outro ponto que eu queria destacar, que eu já comentei na versão XL, é a altura do capô. Repare como ele é propositalmente baixo. Tudo isso para aumentar a visibilidade do motorista, uma vez que o teto também é baixo e que o banco foi elevado em 1 centímetro nessa nova geração do HR-V. Para os motoristas muito altos, como é o meu caso, esse teto rebaixado é muito ruim, eu falo sobre isso daqui a pouco. Mas esse rebaixamento aqui do capô ajuda um pouco a aumentar a visibilidade do motorista. Aqui na transição entre a dianteira e a lateral, eu destaco os faróis que são Full LED em todas as versões do carro, e aqui na Touring, também na Advance, logo abaixo, na XL, que eu já testei aqui no canal, o farol de neblina também é de LED, o que é bem-vindo. Outro ponto que merece destaque são as rodas, nesse caso aqui com um desenho exclusivo para a versão Touring, com essa pegada aqui mais ousada, que remete à velocidade, uma vez que o carro é turbo, a versão topo de linha. Mas o grande destaque atrelado às rodas, na verdade, são os pneus, aqui com perfil 60, mais alto, muito mais adequado para as ruas brasileiras, que não tira a esportividade dessa versão e que ainda são da Michelin, que é a minha marca de pneus favorita. Gosto muito do rodar desse pneu, mais silencioso, mais interessante, realmente mais adequado para a maioria dos percursos que a gente tem aqui no Brasil. Outro ponto interessante aqui da lateral do HR-V é a sua linha de cintura mais alta, que percorre toda aqui a lateral, deixando o carro com um visual um pouco mais musculoso. Mais um destaque é o retrovisor, que ele está ligeiramente deslocado para trás em relação à coluna do carro, o que, segundo a Honda, é para aumentar a visibilidade. Vale também apontar que o HR-V tem freio a disco nas 4 rodas, o que aumenta a segurança na frenagem. Para fechar a lateral, o principal ponto de design do HR-V desde o seu lançamento foi mantido aqui nessa geração, não importa a sua versão, que é a maçaneta da porta traseira embutida na coluna. Um visual muito interessante, torna o modelo mais esportivo e não dificulta de abrir e fechar a porta. Aqui na traseira, assim como todas as outras versões, o que chama a minha atenção é a curvatura aqui do teto, que é muito bonita, mistura aqui um estilo coupé ao já tradicional design SUV do HR-V. Realmente gostei disso. Mais um ponto legal é que as lanternas estão escurecidas. E nessa versão Touring, essa régua que faz aqui a junção entre uma lanterna e outra, ela também é escurecida e ela acende. E isso é bem legal porque em outros carros, como o Kicks, não acende, fica uma junção um pouco estranha. Nesse caso aqui ficou harmonioso, ponto para a Honda por ter acertado. Agora eu vou trancar o HR-V, ele está trancado, vou colocar a chave no bolso. E o que é interessante aqui dessa versão Touring é como eu posso abrir o porta-malas. Reparem que só esse movimento é suficiente para o porta-malas abrir. Muito prático se você estiver carregando compras do supermercado ou uma caixa pesada. E eu posso fechar apenas apertando esse botão que está aqui na tampa, e o que muita gente não sabe, também é possível fechar da mesma forma como eu abri. Imagine que eu tirei algo pesado aqui do porta-malas, ou com as mãos ocupadas não consigo erguer aqui minha mão, só fazer assim, que o porta-malas fecha. E ele tranca automaticamente também. Antes de entrar no carro, o que eu queria mostrar é que eu estou a mais ou menos 15 metros de distância dele. Eu vou tirar o zoom aqui da câmera, ó. Vocês podem ver como o HR-V está longe de mim. E o ponto que eu quero mostrar é que a gente consegue ligá-lo de forma remota. A chave está aqui na minha mão, ó. Eu vou trancá-lo, depois apertar esse outro botão. E ele está ligado. Isso é legal porque se você está num local muito quente, você já deixa o ar-condicionado dele funcionando para você, o que melhora muito o conforto térmico dos ocupantes. E você também pode desligá-lo de longe, né? Eu vou tirar aqui o zoom da câmera. É só você apertar o mesmo botão, esse aqui, que o carro desliga. Muito interessante.
Aqui dentro, a versão Touring me agrada muito mais do que a XL, especialmente no painel. O quadro de instrumentos ele tem uma tela de 7 polegadas de alta definição que traz mais informações e informações com mais qualidade aqui para o motorista. O que mais me agrada, que eu reclamei no XL, que foi corrigido aqui na Touring, é o velocímetro digital. Algo que eu acho sempre muito prático que os carros tenham. É mais ágil para o motorista ver a velocidade que o carro está, o que aumenta a segurança de todos os ocupantes. Outro ponto interessante é a central multimídia de 8 polegadas, tem vários recursos e o que eu mais gosto é a conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Ou seja, você conecta o seu celular sem fio e consegue projetar na tela de 8 polegadas o Waze e outros aplicativos, valorizando aqui a condução. Outro equipamento bem legal é o ar-condicionado de 2 zonas aqui na dianteira, ou seja, eu posso colocar uma temperatura para eu dirigir, enquanto meu passageiro aqui ao lado vai com uma temperatura diferente. O banco é extremamente confortável, recebe bem o corpo e é muito bom para viagens mais longas. Agora, a Honda mexeu e elevou em 1 centímetro a posição de dirigir, que para a maioria das pessoas é muito bom. Para quem é muito alto, isso é péssimo. Eu falo isso porque ele rouba parte da visão aqui do motorista. Tira mais ou menos 1/4 da minha visão quando eu estou olhando reto. Eu vejo muito teto e menos vidro. Reparem por essa câmera que está posicionada aqui mais ou menos na altura do meu olho, como a minha visão fica obstruída aqui pela parte de cima. Eu não enxergo, por exemplo, alguns sinais de trânsito. Isso é muito perigoso. E eu confesso que esse é um ponto que me desanima em ter um HRV dessa geração. É extremamente inseguro, me incomoda bastante quando eu estou dirigindo, não enxergar que uma parte da rua, da via, da estrada, mesmo com o banco todo para baixo. Elevar 1 centímetro, como eu disse, foi muito bom para a maioria dos motoristas, mas foi péssimo para os motoristas altos. Mas o que eu posso dizer é que a ergonomia é boa e o espaço interno é legal, mas ele poderia ser melhor. Confiram aqui no card o teste do alto que eu fiz com o modelo na versão XL, que é idêntica aqui em termos de espaço interno e ergonomia em relação ao Touring. A única diferença prática real é que essa versão tem ajuste elétrico aqui do banco. Você pode subir, descer, ir para frente e para trás e mexer aqui na inclinação do encosto de maneira elétrica. O HRV Touring tem ainda sensor de estacionamento dianteiro e carregador de celular por indução ali no painel. E o principal destaque interno do modelo, não há dúvida, é o Magic Seat. Esse sistema inteligente aqui do banco traseiro permite que vários tipos de objetos sejam levados aqui dentro do veículo, tudo porque você pode erguer aqui o banco e permite que algo alto seja levado. Você também pode deitar o banco, deixando aqui o assoalho plano. Isso é muito bom, por exemplo, se levar uma prancha de surf. Você deita aqui esse banco ainda, ela cabe aqui. Em termos de espaço, que atrás é interessante, especialmente para a perna. Confira aqui na descrição desse vídeo o teste do alto, totalmente dedicado à ergonomia, espaço interno dianteiro e traseiro aqui do HRV. Finalmente, todas as versões dele contam com um trivial para essa categoria. 6 airbags, controle de tração e de estabilidade, freio ABS com sistema de acionamento de luz de emergência no caso de uma frenagem severa, aquela que você pisa fundo no freio e ele liga a seta, assistente de partida em rampa, alerta de baixa pressão dos pneus para você não rodar com o pneu vazio e mais algumas coisas. Toda a linha conta ainda com Lane Watch, que é um assistente para redução de ponto cego por câmera. Quando você dá a seta para a direita, ele liga a câmera que tem no retrovisor direito e você enxerga ela aqui na central multimídia. Funciona bem, mas é inferior à solução adotada pela Jeep, pela Nissan, por exemplo, e outras marcas, que tem um sensor contínuo que acende uma luz nos retrovisores ou próximo dos retrovisores laterais, caso tenha algum objeto num ponto cego, e se você avança para esse ponto cego, o carro emite um barulho. Então, é um sistema legal esse Lane Watch, mas ele é inferior em termos de eficiência se comparado a esse outro que eu comentei. Por outro lado, o grande destaque aqui do Honda HRV fica por conta de um sistema chamado Honda Sensing. Na prática, é um pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista e, claro, aos ocupantes. O novo Honda HRV oferece o controle adaptativo de velocidade de cruzeiro, que a gente já conhece bem, que aumenta e diminui a velocidade se você tiver com o controle de velocidade de cruzeiro ligado. E ele tem assistentes de permanência em faixa e de evasão de pista. É aquele assistente que eu já comentei aqui no canal em outras vezes, que ajuda o motorista a ficar sempre dentro da sua faixa. E tem ainda o sistema de frenagem que automaticamente aciona o freio ao detectar uma possível colisão frontal. Foi só começar a rodar com HRV que a minha voz melhorou um pouco. Acho que é o efeito aqui do turbo entrando em ação, que o
um turbo cura qualquer coisa. E o que chama a minha atenção de cara é a direção, muito leve, precisa. Também gostei da suspensão, achei que ela filtra bem aqui as imperfeições do solo. Impressão que eu tenho ligeiramente mais firme do que a versão EXL com motor aspirado. Acho até que faz sentido aqui, considerando que esse carro é turbo, ele tem que ser um pouco mais rígido, um pouco mais firme mesmo na estrada, em especial, atacando curva, né? Melhor ele mais assentado no chão. E o pneu, já comentei, me agradou bastante. O nível de ruído também chama atenção. O conforto aqui acústico da cabine é bem interessante. Eu fui ao estádio de futebol com ele, campo lotado, mais um jogo lotado, torcida fazendo festa do lado de fora, o time tinha vencido, e na hora que eu estava indo embora com o carro, fechei os vidros, uma festa do lado de fora, mas por dentro mostrou a eficiência aqui do conforto acústico, né, do trabalho acústico feito pela Honda. E o HR-V Touring, nessa versão topo de linha com motor turbo, tem ainda 3 modos de condução: o normal, o econômico e o Sport. Os 3 alteram aqui alguns parâmetros de funcionamento do carro, como o ar-condicionado, sensibilidade aqui de pedal, tanto que o carro estica a marcha no caso do Sport. E o modo normal é o mais equilibrado, o econômico é para rodar na cidade, tranquilo, e o Sport é para quem quer mais diversão. Ele é o modo, sem dúvida, mais divertido para dirigir o carro, embora o modo normal seja muito legal, muito equilibrado, e esses modos de condução impactam aqui na dirigibilidade do veículo, mas não atrapalham tanto, se eu posso dizer atrapalhar, o principal trunfo aqui do HR-V Touring, que eu já comentei, é o motor 1.5 turbo de 177 cavalos de potência, 24,5 metros por quilograma força de torque, não importa se é etanol, não importa se é gasolina. O motor é muito eficiente, entrega potência na hora que precisa, garante ultrapassagens seguras, mesmo com o carro todo cheio, incluindo o pequeno porta-malas de 354 litros, e você consegue rodar de maneira mais esportiva ou de uma maneira mais pacata, intermediária, o jeito que você preferir, esse HR-V permite. Agora, um ponto que eu achei que é menos harmonioso, eles são amigos, mas é menos harmonioso, existe um entrosamento menor, é do motor 1.5 turbo com câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 marchas. Na versão aspirada, eu achei que eles conversavam muito bem, que eles trabalhavam muito bem, eram 2 irmãos muito entrosados. Aqui são 2 irmãos que são um pouco mais distantes, assim, que conversam menos. Você percebe que eles têm alguma ligação, mas ela não é harmônica, ela não é profunda. Isso chamou minha atenção aqui. Eu acho que em alguns momentos o carro hesita demais, o câmbio demora um pouco para entrar. A situação melhora um pouco no modo Sport, a sensibilidade dá uma melhorada. Agora, nos outros modos, eu senti realmente essa falta de entrosamento, mesmo usando o pedal shift. É algo aí que eventualmente pode agradar alguns, mas no meu caso não agradou tanto. Por outro lado, os números de consumo foram interessantes, tanto na cidade quanto na estrada. Vocês sabem que eu gosto de competir com o Inmetro, para ver se eu venço o Inmetro nas médias de consumo. E mais uma vez, uma vitória para o Inmetro, uma derrota para o Inmetro, ou seja, eu perdi uma e ganhei a outra. Na cidade, rodando sempre com o modo econômico ligado com gasolina, o Inmetro conseguiu 11,3 km por litro. Agora aqui em BH eu consegui 8,6 km por litro. Lembrando que Belo Horizonte tem essa topografia de muitos morros que não colabora com a média de consumo dos carros. Na estrada, o Inmetro conseguiu 12,6 km por litro e ele foi superado com a minha média de 13,8 km por litro, também no modo econômico, rodando tranquilo, respeitando o limite da via de 110 km por hora, num trajeto aí de mais ou menos 35 km aqui na região de Belo Horizonte. Um ponto que chama a minha atenção aqui em relação ao HR-V Touring é o seu preço. Eu acho ele muito alto. Eu esperava que fosse um pouco mais baixo. A Honda tradicionalmente cobra mais pelos seus carros porque ela acredita e confia nos modelos, e errada ela não está. Os carros são muito bons. Por outro lado, a linha HR-V ela poderia custar menos mesmo. Essa versão aqui gira na casa de R$200 mil. Por esse preço, eu começo a paquerar modelos de categoria mais alta. Por exemplo, o Volkswagen Taos, é um carro maior, também tem motor turbo, ou o próprio Jeep Compass, que é um carro que me agrada um pouco menos em relação ao Taos, e são modelos que eu consigo pagar aí mais ou menos o mesmo preço que custa essa versão do HR-V. Então, nesse sentido, a Honda poderia fazer uma revisão de valores para todas as suas versões. Se todas tivessem uma redução de pelo menos uns 15%, os modelos ficariam muito mais competitivos. Finalizado aqui o teste com o Honda HR-V Touring, eu gostei muito do carro.
Achei o desempenho dele muito bom com o motor 1.5 turbo, realmente é um diferencial em relação ao motor aspirado, que eu já tinha achado bem eficiente. É um motor que enfrenta de igual para igual os motores turbos da concorrência, superando os 1.0 com relativa facilidade, mas passando aperto aí com os 1.4 turbo e 1.6 turbo. No mais, o HR-V Touring é um carro muito caro, poderia ser mais barato, mas tem um acabamento que me agrada, um espaço traseiro que surpreende, um porta-malas pequeno, uma boa ergonomia e um espaço dianteiro que poderia ser melhor para pessoas mais altas. Como eu disse, o desempenho é o destaque e a média de consumo foi melhor do que eu imaginava. Esse é o HR-V Touring. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Espero estar com a minha voz normal no próximo vídeo, pós-gripe, e até a próxima. Tchau!